temperamento herdado geneticamente, por genética, e ele não é mudável, tudo bem, não é alterável. Quando a gente trabalha, de novo, em um temperamento muito fora do nosso, aqui a gente gasta muita energia, a gente violenta aquilo. A gente consegue fazer um desenvolvimento, isso é a virtude, influencia nisso, tudo bem? Bastante, bastante. É o ponto a qual vai dar equilíbrio ao temperamento, tá? A gente tem, por exemplo, ó, feminino e masculino. Em todos eles, pensador, fazedor, complexo, simples, todos os temperamentos, qual que é o mundo ideal de maturidade? Se a gente fosse tudo maduro, se a gente fosse tudo bom da cabeça, bem evoluído, a gente estaria no caminho do meio em todos. Meio. Tudo Uhum. bem? Que a gente chama a teoria da neutralidade. Ou seja, se você olhar para grandes mestres assim, vai lá, Madre Teresa, Xavier, pega grandes mestres, você olha assim, ele é feminino ou masculino? É nada. Você pode ver que você olha, ele tem uma neutralidade. Ah, Uhum. ele é fazedor ou pensador? Não. O cara tá fazendo, 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 e é um pensador, ele tem ideias complexas e ele tá fazendo. Fala, o cara tá no meio. Pode ver que você pega pessoas muito, muito evoluídas, ele tem o caminho da neutralidade, que é o que, na verdade, não é neutro de não ter, é o neutro de não ter o polos. Tá? Então, quanto mais polo é desequilíbrio, essa teoria do temperamento mostra que quanto mais polo, aquela pessoa é muito feminina, muito, pode ser uma mulher ou homem, não interessa, ele é muito Uhum. feminina, tá no desequilíbrio. Vai faltar o masculino. E a mesma coisa, muito masculino. Ah, ele vai faltar o feminino. É o equilíbrio aqui, ó. Feminino e masculino, o seu cético e o deslumbrado. Agora, um detalhe, entenda o seguinte: imagina que eu tenho. Eu sou, por exemplo, o pensador fazedor. Eu sou, por Uhum. característica, pensador. Eu vou chegar no equilíbrio, tudo bem? Eu vou lá no equilíbrio, né? Então eu vou treinar mais o meu fazer, eu vou me equilibrar mais nas minhas tarefas, na minha execução. Então eu vou colocar mais execução na minha vida, sem trazer violência para mim. Eu sabendo que eu sou Uhum. sempre, eu vou ser um pensador. Só que eu não tô aqui, eu só penso e não executo nada. Eu não faço a tarefa. Eu tenho que ir vindo treinando, por isso que é a humildade, a flexibilidade, treinando essas coisas, eu vou trazendo para cá. Entende o seguinte? Uhum. Então eu não vou chegar no caminho do meio, do meio, do meio, porque esse caminho do meio é uma evolução muito alta. Claro, claro. Pode, tecnicamente é isso. A gente vai alterar, porque virtude, na verdade, a gente tem que tirar do senso comum aí, de moral, são ideias que moldam o cérebro, são estruturas, são informações que alteram caminhos neurais. Tá? É isso que é importante a gente entender, que está no senso comum e a gente facilita a vida falando humildade, paciência, que é para deixar palpável, para deixar palatável para as pessoas. Mas o que a gente está falando é um caminho de óbito frontal, ventro medial, amígdala, você tem um caminho neural que ele tem um funcionamento, e quando a gente altera o grupo de ideias, a gente altera esse funcionamento. Então, o Tá, entendi. temperamento pode estar muito polarizado. Eu sou masculino, eu faço uma tarefa e vivo no meu masculino, mas ele tá muito masculino. É desequilíbrio, entendeu? Se eu passar para o outro lado, é mais desequilíbrio ainda. Então eu tenho que estar onde? O mais próximo, aqui, ó, vamos imaginar aqui, ó, se o ponto zero aqui, ó, o masculino para cá e o feminino para cá, tudo bem? Então eu Uhum. tenho de 0 a 10 para cá e de 0 a 10 para cá. Eu tenho que estar aqui, Uhum. ó, num 3, num 2. Você tem que estar perto da parede, perto do muro pro outro lado, mas não passar do muro. E nem estar lá no polo do 10. Pronto, se eu chegar a isso nos meus temperamentos, eu tenho um temperamento equilibrado, eu consigo circular lá. Eu sou introvertido, mas eu consigo ser extrovertido, vir aqui dar uma palestra sem me desgastar tanto. Mas se eu só fazer isso e não tiver momentos de introversão, eu vou pirar. Mas aquela pessoa que é introvertida, que não aceita nada de extroversão, ela está num polo desequilibrado. E se ela fizer só coisas extrovertidas e não tiver momentos de introversão, ela também passou para o outro lado e também está desequilibrada. Entenderam, gente, isso aqui, ó? Então a gente Uhum. equilibra o temperamento, trazendo ele mais perto do outro, ele sabe lidar com o outro lado, ele entrega sem a gente desgastar, mas a gente não muda. Se exigir que aquela tarefa, a principal característica daquele cargo, exige aquele temperamento, aí vai ser uma violência, entendeu? Porque eu vou Uhum. exigir muitas horas de um temperamento do outro lado. Por exemplo, eu sou introvertido.
Se eu consigo fazer movimentos, tarefas de extroversão, eu vou para feira de negócio, eu vou para palestra, eu faço isso. Mas se eu não tiver bolha, eu desequilibro. Agora, se a minha principal função for a extroversão no meu descrição de cargo, eu estou me violentando. Entenderam isso? Ou seja, eu posso trazer Uhum. equilíbrio Mas a busca. funcionar do outro lado, mas se o ponto principal do cargo foi esse, e eu exigir que ele passe muitas horas nesse outro lado, isso é uma violência.